Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu quero parabenizar pelos novos inscritos desse canal. Eu quero agradecer a todos vocês que têm me ajudado, que têm ajudado esse canal. E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam nesse canal, Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe essa mensagem e deixe seus comentários. E vamos que vamos. Essa noite nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Pai, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. E mais uma vez iremos mergulhar no rio da graça, a graça limpa, a graça pura, a graça sem mistura, a graça sem fermento, na graça sem dízimo, sem ensinar que dízimo é dinheiro, na graça sem retoques, na graça sobre graça, em espírito e em verdade. A graça é uma democracia espiritual e esse canal combate heresias e fermento da lei. E vamos que vamos, amém? O tema dessa mensagem é, antes de tudo, antes de começar, eu quero hoje dar meus parabéns para mim mesmo, que hoje eu estou completando 55 anos, então eu desejo parabéns para mim mesmo, amém? Esse dia é um dia muito especial para mim. Todos os dias são, mas hoje eu estou em um novo ciclo de vida e graças a Deus por isso, por ter concedido mais um ano de vida para a minha pessoa. Entendeu? Então, o tema dessa mensagem é: ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém vos engane com palavras persuasivas. Amém? Ou seja, palavras falsas, ensinamentos falsos. Vamos lá? Vamos ver. E o texto principal se encontra aqui em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz assim. Colossenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim. Vamos ler o versículo 3 também. O versículo 3 diz assim. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5, perdão. Versículo 4 e versículo 5. Colossenses, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5 diz assim. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Oh, glória! Vamos ler nessa outra tradução aqui. Versículo 4 diz assim. Portanto, digo isto a vocês, não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, olha, palavras persuasivas, explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, porque embora eu esteja longe, em espírito estou com vocês, e me alegro de ver que estão unidos e firmes na fé em Cristo. Oh, glória! O contexto desse texto, Paulo estava escrevendo para a igreja de Colosso, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70. Paulo escreve essa carta aqui quando ele foi, Epáfras veio pedir ajuda com relação ao que estava acontecendo dentro dessa igreja. O gnosticismo greco-romano, com seus ensinamentos, os judaizantes, com suas práticas cerimoniais do judaísmo, da lei de Moisés, das ordenanças, de obras mortas, se infiltraram nessa igreja e estava contaminando a mente de muitos que haviam recebido o evangelho da graça, o evangelho da verdade. Muitos que haviam tido uma metanoia, uma transformação de mente através do ensinamento
entendeu? Muitos agora estavam o quê? Se contaminando com ensinamentos falsos de obras mortas que não aperfeiçoava ninguém e nem aperfeiçoa. Porque nós estamos perfeitos em Cristo, glória. Foi Cristo quem nos aperfeiçoou. E nós estamos perfeitos no Espírito. No Espírito, todos os filhos de Deus, todos os eleitos, nós estamos perfeitos nele, no que ele realizou na cruz do Calvário. Então Paulo estava dizendo, e digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras falsas, falsos ensinamentos, ainda que pareça ser boas as palavras, ainda que pareça ser boas aquele entendimento, aquele conhecimento que estão passando. Era isso que Paulo estava dizendo aqui para essa igreja. Era isso que Paulo estava alertando à igreja, aos irmãos de Colosso. E hoje não é diferente. A falsa graça está por aí, meu irmão, pregando rudimentos de obras mortas. Eu quero dar um recado aqui para alguns líderes religiosos, nada contra, e alguns até que pregam a graça misturada. Como é que vocês dizem, vocês têm a cara de pau de afirmar que nós estamos pregando uma falsa graça? Pede para que os incautos tenham cuidado conosco, não assistir o YouTube, não assistir as pregações que nós expomos na plataforma do YouTube. Como é que vocês dizem que nós estamos pregando uma falsa graça? E vocês que se dizem pastores aí, pastorzão, pregadorzão, teologão, vocês que sabem tudo, só que não. E aí, doutor, me responda uma coisa. Dízimos é no pacto da graça? É no novo pacto? Dízimo é dinheiro? Como é que vocês, a vida toda, vocês ensinaram que tem que dizimar? E além disso, tem a cara de pau de dizer para a manutenção da igreja. Que igreja? Para a sua manutenção, que a igreja é você. Igreja são pessoas. Como é que vocês dizem que nós estamos pregando uma falsa graça e nós provamos que dízimo não era dinheiro? Entendeu? Deuteronômio, capítulo 14, você vai lá em Deuteronômio e você vai ver uma explicação. Eu vou estar trazendo uma mensagem sobre isso, uma explicação completamente sólida e como é que se diz? E que abre a nossa mente, que abriu a nossa mente. Você vê Deuteronômio capítulo 14, do versículo 22 em diante, você vai ver. Os dízimos não eram dinheiros, nunca foi dinheiro e vocês transformaram em dinheiro. E vivem enganando as pessoas. E como é que vocês dizem que nós estamos pregando uma falsa graça? Se nós provamos, se nós conseguimos denunciar vocês, e por nós denunciarmos vocês, sem atacar a vida pessoal, nós, expondo essa verdade, dentro do que está escrito, vocês ficam contra nós. Vocês ficam se rebelando contra nós. Vocês ficam nos afrontando, mostrando quem são vocês, interiormente falando, quem são vocês mesmo de verdade. Porque por fora é como o fariseu no tempo de Jesus, mas por dentro é um sepulcro caiado, meu irmão, que está bom de mudar, está bom de ter uma reforma naquilo que vocês ensinam. É nós que estamos pregando uma falsa graça? Para vocês nos acusam porque dizendo que nós estamos pregando uma falsa graça, porque vocês estão o quê? Perturbados. Porque vocês estão vendo essas verdades que estavam ocultas. Vocês nunca imaginaram, pastorzão, que essas verdades um dia iriam aparecer. Porque a verdade sempre vai ter que prevalecer, meu irmão. Lembra de José? Quando os irmãos, por ciúme, né, por inveja de José, pegaram a túnica de José, rasgaram, mataram um cabrito e lavaram sobre o sangue daquele cabrito e mandaram para o seu pai. Olha Jacó, meu pai. Os irmãos dizendo, olha, aqui, está aqui ó, o que aconteceu com José, seu filho. Uma fera do campo veio e devorou ele. Ali foi uma mentira com uma verdade. E qual era a verdade que estava ali? A verdade era que a túnica era de José, que foi feita por Jacó, seu pai. E a mentira? A mentira
que estava ali era o sangue. O sangue nunca foi o sangue de José, porque José tinha sido vendido para o Egito. A túnica era de José, era a verdade. O sangue era mentira, era o sangue do cabrito, o sangue de um cordeiro, entendeu? Então veja, ali chegou ao conhecimento de Jacó uma mentira misturada com a verdade, uma verdade misturada com a mentira. E o que prevaleceu aos olhos de Jacó? O que foi que prevaleceu no entendimento de Jacó quando ele viu aquela túnica banhada de sangue? O que prevaleceu foi a mentira. Ali foi uma mentira misturada com a verdade, mas a mentira prevaleceu. Por muito tempo aconteceu isso, mas a plataforma do YouTube chegou aí. Homens que têm coragem, como eu, para denunciar vocês, pastorzão. Vocês que vivem como é que se diz, ostentando com o dinheiro do povo, o dinheiro dos incautos, daqueles que não têm conhecimento. Aí vocês vivem ostentando. Mas só que a verdade agora chegou, como chegou também para José. Ou seja, como chegou também para Jacó. Depois de 15 anos chegou o que realmente havia acontecido, né, com o seu filho José. E agora também essas verdades estão sendo expostas no YouTube, porque a verdade sempre esteve com Deus. Deus não trabalha com a mentira. Para Deus o que importa é a verdade. Por isso que esse YouTube, né, as redes sociais, foi um meio, entendeu? Foi um modo de Deus agir, mostrando para vocês, pastorzão, pregadorzão, doutores, ô doutor, acorde, doutor, acorde, doutor, acorde para a realidade. Nós não estamos vivendo um pacto de sombras, que era a lei de Moisés. Nós estamos vivendo um pacto para a realidade, a graça de Deus, ô glória. Aprove a Deus, meus irmãos, vocês que saíram desse sistema enganador e mentiroso. Aprove a Deus o YouTube ter chegado em nossas casas, em nossas vidas, e essas verdades ter chegado, sendo exposta para desmascarar e denunciar o sistema religioso. E muitos que estão em graça, muitos estão dizendo aí que prega a graça como? Ensinando o dízimo, que sempre vocês ensinaram dízimo. E vocês ensinavam a ceia, aonde eu estava ensinava a ceia. Dízimo, ensinava dízimo, que era dinheiro, tinha que dar dízimo. Entendeu? E aprove a Deus que eu saí 14 anos aí preso a um líder religioso, nada contra, entendeu? Com suas ditaduras, até hoje é assim. Eles são ditadores sim, e nos acusam dizendo que somos nós. Nós estamos pregando uma falsa graça, nós estamos denunciando vocês, por isso que é a perturbação de vocês, por isso é que é o ódio de vocês, a raiva de vocês contra nós, mas nós não estamos nem aí para vocês, nós nem vamos apunhalar vocês fazendo o que vocês fazem, entendeu? Com suas palavras, entendeu? Com suas acusações contra nós, não, nós vamos denunciar vocês, e vocês estão perturbados sim, por causa dessas verdades. A verdade chegou, doutor. A verdade chegou. Entendeu? Então veja. E digo isto, Paulo estava dizendo a essa igreja, para que ninguém vos engane. Disse Paulo lá no primeiro século, antes da vinda da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, para essa igreja de Colosso, e digo eu hoje aqui para vocês, e de Geraldo para vocês também, e diz o irmão Elcio, o irmão André Pimentel, e diz o irmão Cristiano, nós dizemos isso hoje, o irmão Erivelto também diz hoje. Olha, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Paulo falou ali há 2000 anos atrás, e a gente fala hoje. Nós que defendemos uma graça limpa, uma graça pura, uma graça sem mistura, uma graça sem retoque, uma graça sobre graça em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. E digo isto hoje para os irmãos que estão aí, que saíram do sistema, que saíram da graça misturada. Olha, e digo isso hoje, ninguém vos engane com palavras persuasivas, com palavras de engano, com palavras que parecem até boas, mas na verdade, meu irmão, não passa
não passa de obra morta, não passa de rudimentos de obras mortas, o que a falsa graça ensina aí, o que a graça misturada ensina aí. Como é que vocês dizem que nós estamos pregando uma graça, uma graça que não é verdadeira, uma graça inventada, se a gente denuncia vocês que a apresentação de criança, doutor, é na lei de Moisés ou não era? Lucas 2, meu irmão, vamos para Lucas 2, eu só vou citar Lucas 2, do versículo 21, doutor, do versículo 21 ao versículo 24. Você nunca leu, não? Lucas, capítulo 2, versículo 21, o que era a apresentação de criança? A apresentação de criança que o povo hoje leva às igrejas, onde eles dizem que são igreja, porque na verdade igreja somos nós, era na lei ou é no pacto da graça, doutor? E aí, como é que você diz que nós estamos pregando uma graça inventada se a gente prova dentro daqui do que está escrito? Doutor, eu tenho um recado para você, doutor. Pastorzão, pregadorzão, teologão, eu tenho um recado para você. E uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Você que disse que está pregando certo, que nós é que estamos pregando errado. Apresentação de criança, quando você apresenta na congregação, onde eu vi muito, isso é no pacto da graça ou é no pacto da lei? Nós estamos debaixo da lei de Moisés ou estamos debaixo da graça de Deus? Estamos debaixo da graça de Deus, o novo pacto, o pacto para a eterna e a nova aliança. E aí, doutor, como é que você diz, tem a cara de pau, você fala isso, sabe para quem? Para os seus incautos, para os seus seguidores, entendeu? Mas para nós não, meu irmão. Você sabe que você está errado. Você aprendeu errado, vocês aprenderam errado, vocês ensinaram errado, vocês passaram errado e não querem ser humildes de reconhecerem. Mas nós que estamos em graça não, doutor. Nós aprendemos hoje com nossos olhos do entendimento que foram abertos. Hoje ninguém não nos engana mais. Graça misturada nunca mais, doutor. Sistema religioso nunca mais. Quando eu digo sistema religioso, graça misturada, eu não estou falando contra as pessoas, não. Porque dentro das congregações tem pessoas de bem. Existem pastores de bem aí também, que não sabem, que não tiveram conhecimento e estão sendo enganados. Existem pessoas que estão sendo enganadas, mas existem também incautos que gostam de ser enganados. E tudo que os homens falam, eles ensinam. E aqui, doutor, me diga, dízimo era dinheiro, como vocês fazem? A apresentação de criança é dinheiro, como vocês fazem? Jesus, vocês ensinam que existe inferno, o inferno que vai queimar, onde as pessoas vão queimar lá, viva. Se não aceitarem, você tem que aceitar Jesus, e aceite Jesus como? É eu que aceito Jesus ou foi ele que me aceitou? Oh, glória, antes da fundação do mundo. Porque se eu prego uma palavra para as pessoas aceitar Jesus, meu irmão, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que não existe predestinação. Não foi Deus que predestinou, não foi Deus que escolheu. Você está vendo? Nem todos, meu irmão, nem todos vão aceitar. E não é para aceitar. Isso aí não existe, é aceitar Jesus. Quem nos escolheu foi Ele. Ele que nos aceitou, doutor. Nós pregamos o evangelho hoje para tirar as pessoas de dentro dessas gaiolas onde vocês estão ensinando e escravizando a mente do povo, meu irmão. Aí nós pregamos esse evangelho e combatemos contra você. E nós iremos combater. Está aqui o cara que tem coragem para combater vocês. Aí Paulo diz, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, com palavras falsas. Olha essa aqui, nessa outra tradução diz aqui, portanto digo isto a vocês, não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque, embora eu esteja longe em espírito, estou com vocês. Olha, porque embora eu esteja longe, em espírito estou com vocês, e me alegro de ver que estão unidos e firmes na fé em Cristo. Oh, glória! Mesmo que vocês estejam longe, meus irmãos, existem irmãos aí da Bahia, Rio de Janeiro, de vários estados, de vários países do mundo, porque isso aqui chega em outros países. Mesmo que vocês, meus irmãos, que saíram do sistema, que saíram da graça misturada, estejamos afastados geograficamente, não estamos perto um do outro,
mas estamos unidos em espíritos, estamos juntos em espírito, e eu tenho uma palavra para vocês, meu irmão, não se deixem enganar pela falsa graça aí que estão pregando, pela graça misturada que estão pregando, que ainda é rudimento da lei, que ainda é fermento da lei. Não se deixe enganar. E quando eles vierem conversar, aí vocês mostram no que está escrito. Porque eles não têm argumento. Por isso que eles vêm contra nós, nos contra-atacando, nos afrontando. São caluniadores de plantão. Por quê? Porque estão perdidos, estão perturbados. Entendeu? Então Paulo diz, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, olha o que Paulo estava dizendo aqui, ó. Vamos ler novamente? Olha, portanto, digo isto a vocês, não deixem que ninguém os engane com explicações falsas. Explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas, até parece que é. Até parece que é uma graça limpa. Até parece que é uma graça pura, uma graça sem mistura, uma graça sem retoques, uma graça sobre graça, em espírito e em verdade. Porque a graça é uma democracia espiritual. Até parece, meu irmão, que é uma graça. Até fala um pouco da graça, até ensina um pouco da graça, sabe? Mas, na verdade, ainda tem mistura, ainda é fermento, meu irmão. E se tem fermento, meu irmão, é lei de Moisés, é rudimentos de obras mortas. Se tem fermento, se tem dízimo, é fermento, é lei de Moisés. Se tem apresentação de criança, é lei de Moisés. Aí eles ensinam, tem diabo, tem Satanás, demônio. Como? Se o diabo da Bíblia, eu vou trazer uma mensagem sobre isso aí, o diabo da Bíblia foi aniquilado. E o que significa, doutor, a palavra aniquilado? Tanto no português como no original grego. No original, pronto, no original. O que significa, meu irmão? Não foi aniquilado? Entendeu? Foi destruído, teve seu fim. E como é que vocês dizem que estão expulsando o demônio, estão expulsando Satanás? Como? Que patacoada é essa, meu irmão? Se isso foi há 2000 anos atrás. E mesmo que existisse, ele já tinha sido destruído. E ali não estava falando. O diabo da Bíblia nunca esteve falando de ser espiritual. Vocês que inventaram, vocês comeram o que Roma ensinou. A Igreja Católica ensinou e vocês adotaram. Isso aí, esse ensinamento. Vocês estão presos à lei de Moisés e à Igreja Católica. Essa é a verdade, doutores. Ensinam que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar? Nunca, doutor. Errou feio, doutor, e continua errando. Ah, mas é o cara que sabe muito, ele sabe muito. É os anéis da teologia, é os homens de conhecimento. É? Desse jeito, esse conhecimento aí, eu não quero nunca, doutor. Conhecimento para cauterizar minha mente, nunca mais, doutor. Entendeu? Então veja. Portanto, digo isto a vocês, não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Até parece que é graça, doutor, mas não é graça não, ainda tem mistura. Porque embora eu esteja longe em espírito, estou com vocês e me alegro em ver, porque embora eu esteja longe em espírito estou com vocês. E me alegro de ver que estão unidos e firmes na fé em Cristo, glória, na fé, na graça de Deus, na fé do que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque para uns aí, eles acham que estão pregando graça porque não faz batismo de água, não faz jejum, não faz, como é que se diz, campanhas, entendeu? Eles não fazem isso aí, não faz mais ceia, mas antes faziam ceia, celebravam ceia, doutor. Não fazem mais isso, mas cobram dízimo, ensinam que dízimo é dinheiro, ensinam que a apresentação de criança eles podem fazer, e eles fazem ainda. Ensinam que existe inferno, diabo e Satanás. Ensinam que Jesus ainda vai voltar. Jesus não vai voltar nunca, meu irmão. Jesus não vai voltar nunca. Jesus,
o Filho do Homem já voltou, hoje ele está num corpo glorificado, hoje ele é o próprio Deus. Entendeu? Não tem nada a ver, doutor. Entendeu? Então eles acham que por não fazerem isso, jejuns, né, essas coisas assim, batismo, entendeu? Aí eles pregam a graça. E o dízimo, que nunca foi dinheiro, e vocês sempre ensinaram e ensinam. E a apresentação de criança, entendeu? Não faz sentido. E as ditaduras que vocês fazem, tem que vir, atropelando as pessoas, chamando as pessoas de traidores porque não estão indo mais, estão desistindo. Desistindo de quê? Desistindo da caminhada? Como? Que ensinamento é esse, doutor? Desistindo da caminhada, se o próprio Deus está dentro de nós, nós somos casa espiritual. Você nunca leu a Bíblia? 1 Pedro 2, versículo 9, doutor, casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, com glória. Olha aqui, ó, casa espiritual, eu oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus, falando do Pai, tendo na minha consciência o que ele fez na cruz. Filho uma vez, filho para sempre, doutor. Enganar quem não sabe é bom, né, doutor? É bom demais enganar. É bom demais enganar quem não sabe. Uma coisa é pregar para quem sabe um pouquinho, doutor. A pancada do bomba é outra, doutor. Por isso que vocês estão perturbados. Aí Paulo continua aqui, ó. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Assim como vocês receberam o pacto da graça, o pacto para o entendimento, o pacto para o Espírito, a nova aliança. Aí Paulo diz aqui, ó, olha, assim também andai nele, estai na graça, estai em um novo entendimento, em um novo pacto, em um novo entendimento, meu irmão. Era isso que Paulo estava falando. Aí ele diz aqui, ó, como, versículo 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graça. Ou seja, olha o que Paulo estava dizendo aqui. Assim como vocês receberam o conhecimento da graça, né, o evangelho do entendimento, assim andai neles, estejam arraigados neles, fundamentados neles. É isso que Paulo estava falando e digo isto hoje também. Nós que recebemos esse novo entendimento, a revelação da graça, nós temos que andar na graça e não voltar a andar mais nos rudimentos de obras mortas, como muitos estão aí ainda vivendo, dizendo que estão pregando a graça, mas é misturada. É uma graça é uma mistureba que eles fazem. Até parece um papel higiênico todo enrolado. Entendeu? É isso que eles ensinam. E eles não são humildes de reconhecer isso. Aí Paulo continua aqui, ó. Eu vou ler aqui o versículo 7, nessa outra tradução que diz assim, ó. Olha, estejam enraizados nele, construam as suas vidas nele e se tornem mais fortes na fé, como foram ensinados, e também sejam muito agradecidos a ele. Ô glória! Aí, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Cuidado, porque dentro das gaiolas eles fazem prender, aprisionar as pessoas com os ensinamentos falsos. Jesus vai voltar. Olha, Jesus vai voltar para levar sua igreja, levar você, levar eu nessa carne. Nunca, doutor, nunca isso acontecerá. Deus não fez acepção de pessoas para uns nascerem aqui e morrerem de morte física e outros vieram à terra para subir para a eternidade nesse corpo sem passar pela morte física. Quem foi que disse isso a você? Quem foi que ensinou? Quem foi esse professor da escola dominical que ensinou a você? Esse teólogo aí, esse teologão, esse pastorzão, esse pregadorzão, só sabe tudo, só que não. Quem foi que disse isso, doutor, a você? Quem ensinou isso a você?
que a igreja de Cristo vai viver na eternidade nesse corpo? Você, eu? Errou, doutor. Errou. Não existe. Quem volta é o Espírito, doutor. Quem volta é o Espírito. Entendeu? Aí continuando aqui, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Presa de homens, presa de sistema, presa de uma falsa graça, presa, eu ser preso, eu se tornar presa novamente. Porque Paulo está dizendo, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Nunca mais, doutor. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, presa de homens. É o que o povo de Deus está sendo hoje. São presos a homens, a ensinamento de homens, a ensinamentos da falsa graça, a ensinamento da mistureba que tem por aí, a ensinamentos do sistema religioso de rudimentos de obras mortas. Mas aprove a Deus, meus irmãos, nós que estamos em graça, você que vai assistir essa mensagem, agradeça primeiramente a Deus e aos homens do YouTube, nós que temos essa coragem de enfrentar esses tais aí. Não como eles fazem conosco, mas dentro do ensinamento, dentro da doutrina do Evangelho da Graça, dentro do que está escrito. Olha, arraigados e edificados, não, tende cuidado para que ninguém vos faça presa, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, olha, segundo a tradição dos homens, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, e não segundo a graça, e não segundo ao Evangelho. Vou ler de novo o versículo 8, que aqui é top. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, e não segundo a graça. Vamos ler nessa outra tradução aqui. Também, não, tenham cuidado para que ninguém os prenda por meio de argumentos sem valor. Pregar uma graça misturada é um argumento sem valor, onde tem rudimentos da lei de Moisés. A lei de Moisés não tem valor nenhum mais para nós que estamos em graça. Já passou, já perdeu o seu prazo de validade. Olha, tenham cuidado para que ninguém os prenda por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo. Olha, e não de Cristo. É os espíritos que dominam o universo. Não está falando de ser espiritual aqui, não. Está falando de homens. Está falando de homens, de criaturas, doutor. Vocês tudo levam para olha, eles é assim, eles são assim. Até a graça misturada é assim, ó. Quando é para literalizar, eles espiritualizam. Quando é para espiritualizar, eles literalizam. É assim, é uma mistura danada, é uma mistureba, meu irmão, que só quem tem os olhos iluminados é que consegue enxergar isso. Olha, aí tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Veja que aqui, ó, os espíritos dominadores aqui do universo estava falando de criaturas. Se eles lerem nessa tradução aqui, eles vão dizer, tá vendo? Tá falando do ser espiritual, de Satanás, de diabo. Eles ensinam isso, se eles lerem nessa tradução aqui. Mas veja que nessa outra tradução está falando de criaturas, de homens. Vamos ler? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, e não segundo a graça. Entendeu? Rudimentos do mundo eram as cerimônias da lei de Moisés, eram o batismo das águas, era como é que se diz, a apresentação de crianças, era o que? Era a circuncisão, entendeu? Eram os sacrifícios de animais, as práticas que os judaizantes faziam, porque os judaizantes, né, a lei de Moisés, né, entrou aqui nessa igreja, que Epáfras, né, ensinou, e agora Paulo estava
mandando essa carta para que eles ficassem atentos, não fossem presa desses homens, dos falsos mestres, dos falsos doutores da época, dos falsos ensinamentos da época, que não era segundo Cristo, ou seja, que não era segundo a graça de Deus. Entendeu? Então veja bem, versículo 9, porque nele, o glória, nele quem? Em Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a perfeição, todo o poder, todo o senhorio nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a perfeição, o glória. Versículo 10, e estáis perfeitos nele, o glória. A igreja de Cristo está perfeita nele. Nós que estamos em graça, estamos perfeitos neles. Não precisamos ensinar que dízimo é dinheiro que nunca foi. Não precisamos de apresentar a criança como apresentação de criança. Apresentação de criança para quem, meu irmão? Não precisamos jejuar. Não precisamos, como é que se diz? De pagar preço, sacrifício. Não precisamos estar num templo feito por mão de homens, em quatro paredes, como os pastores querem. Não, se nós que gostamos de se reunir, quisermos ir, tudo bem, mas não por uma ditadura de um homem, você tem que vir, você tá deixando, diminuir os passos. Como diminuir os passos? E Cristo está em mim, meu irmão, Cristo está em nós. Nós se reunimos porque é bom. Agora, eu só me reúno onde tem uma graça limpa, uma graça pura. Em graça misturada eu não quero. Em heresia eu não quero. Entendeu? Mas se tiver um local, um lugar que vai aparecer aqui na Paraíba, onde tiver uma graça, entendeu? Uma graça, um ensinamento da graça, aí sim, o careca aqui vai se reunir também. Vai sim. Entendeu? Então veja, versículo 10. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestades. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Cristo é o cabeça de todo homem aqui, de todo líder religioso. Ele é o cabeça, ele é o fundador da igreja. Não é o pastor, não é o apóstolo. Não, que é o cabeça da igreja. Mas é Cristo que é o cabeça da igreja e nós, filhos de Deus, estamos perfeitos nele. Agora, na igreja de Cristo, que somos nós, pessoas, o cabeça é Cristo. Onde o Espírito Santo, ele é o meu pastor e ele é que me guia. Na igreja dos homens aí, o cabeça é os homens. Porque é eles que ditam as regras. É eles que dizem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, senão você está diminuindo os passos, senão você está se afastando da presença de Deus, se afastando, doutor, da presença de Deus. Você nunca leu aqui a palavra? Que nós somos templo e morada do Espírito Santo, que nós estamos nele e ele está em nós, no nosso espírito, está conectado com o nosso espírito, que nós somos casa espiritual. Como é que a gente está afastado da presença de Deus? Doutor, não faça essa vergonha não, doutor. Isso é uma patacoada. Mano. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. A igreja de Cristo está perfeita em Cristo, no que ele fez na cruz do Calvário. Filho uma vez, filho para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Nós temos que apenas andar em temor e pregar essas mensagens aqui para livrar muitos, como eu um dia estava no sistema de uma graça misturada e muitos que estavam aí no sistema de rudimentos de obras mortas que não tem valor nenhum. Nós não estamos vivendo mais de sombras. Entendeu? A lei era sombra. Rudimentos de obras mortas, batismo, jejum, apresentação de criança, dízimo, Santa Ceia, que não era ceia, era Páscoa. Tudo isso aí, sacrifícios de ir ao templo, ter a obrigação de ir a um templo feito por mão de homens, tudo isso é rudimentos de obra morta, é sombra, era lei. Nós estamos em graça. E o templo hoje, no novo pacto, somos nós. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal, dê seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Deixe seus comentários e digo mais, vou terminar com essa mesma palavra que eu li aqui.
Colossenses capítulo 2, versículo 4 e 5. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras falsas, que até parece que são boas, até parece que é graça, doutor, mas não é graça. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza da vossa fé em Cristo. Continue firme nessa graça. Amém? E vamos que vamos. Aí até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém?